Mônica Valente da Costa, sou nascida, na verdade, na cidade de São Gonçalo. Aqui conheci amigos, conheci o meu marido, sou casada, tenho um filho de 18 anos chamado João Vitor. Sou professora por formação, né? Tenho formação em letras, na verdade, letras francês, sou professora de francês, porém, de acordo com as coisas da vida, hoje eu sou professora, na verdade, de artes, né? Eu dou aula de desenho e pintura artística aqui no bairro, na Zona Norte. Foi uma atividade que eu fiz quando muito jovem, eu estudei artes, né? Eu estudei desenho e pintura artística, trabalhei um tempo, mas pela sobrevivência a gente busca alternativas de renda, né? Então, após muitos anos, não só lecionando, mas trabalhando em empresas. Depois de sair da empresa, eu resolvi voltar à minha raiz, que é ensinar a desenhar e a pintar. A minha rotina pós abertura do ateliê, né, que eu falei, eu sou artista, dou aula, foi uma rotina diferenciada, porque sou eu que administro tudo, que acontece, e acho que o primeiro passo, assim, a gente passou pela pandemia, também foi um momento muito pesado, muito difícil, que a gente teve que mudar as rotinas. Então essa coisa do online invadiu também muito. Esse momento de arte, apesar de eu não achar que combine tão bem assim, as pessoas têm colocado isso como uma ferramenta fundamental e ela não é. Eu acho que o fundamental é o ser humano nesse papel de artes, de música, de desenho, de pintura. Eu acho que a inteligência artificial ela não tem essa competência. Ela está tentando aprender com a gente, mas o ser humano ele tem um diferencial que é o livre-arbítrio, que é a vontade dele de sempre se superar. Então, hoje em dia, minha rotina fica em prol do ateliê e em busca de oportunidades para dar oficinas, que eu dou oficinas externas. E aí entra a história com a biblioteca aqui, que eu fui trazida pelo meu marido, né, que é o André, que como músico veio para cá e começou a me trazer também, a me buscar uma oportunidade aqui de dividir com a biblioteca, dividir com o público que frequenta o bairro, a biblioteca, essa oportunidade de desenhar e pintar, né, e descobrir novos talentos. E através disso é que eu consegui alguns editais exatamente para aplicar oficinas aqui na biblioteca. Então, assim, é um lugar de acolhimento e o que eu achei muito bacana é que a maioria dos meus alunos são do bairro, mas desconheciam a biblioteca. Quando eu comecei a trazer alguns alunos para oficinas, eu tive a oportunidade de fazer várias exposições de obras dos meus alunos aqui. E eles não conheciam, a família deles não conhecia a biblioteca. É um trabalho de formiguinha, de você vir buscar a pessoa, não, vamos lá, vamos conhecer, você já entrou nessa biblioteca. E assim, não foi só essa biblioteca, né? Uma outra biblioteca também maior da cidade. Eu fiz uma exposição lá e ninguém nunca nem... Onde que fica a biblioteca? É uma biblioteca imensa, ninguém nunca nem tinha visto. E é uma biblioteca que me traz uma memória afetiva muito boa por eu ter estudado no centro, ter frequentado aquela biblioteca quando muito jovem, né? Então, assim, as bibliotecas, de forma geral, trazem um acolhimento, acho que um prazer, assim, acho que até o cheiro da biblioteca me traz uma tranquilidade, uma harmonia que a gente não consegue fora, né? Então, é muito bacana, assim, eu gosto muito. A biblioteca, ela abre portas de uma forma diferente. Ela não é uma janela, ela não é um Windows, né? Ela não tem esse objetivo, ela transcende muito a isso. Porque quando você entra numa biblioteca, você
objetivamente, você vai em busca de um livro, vamos dizer assim. Mas você encontra muito mais, porque você não só, através das histórias, através do conteúdo desses livros, você faz sua mente trabalhar de forma diferenciada, né? Você começa a visualizar imagens através das histórias, através da sua leitura. Então você aumenta muito a sua possibilidade de ser criativo, né? A internet hoje, tanto as plataformas como Facebook, como Instagram, elas estão dando respostas muito rápidas às coisas, né? As pessoas não precisam pensar muito a respeito, elas são bombardeadas. Se elas jogam uma única palavra, elas são bombardeadas por várias informações sobre aquilo e não conseguem se concentrar, não conseguem chegar a um denominador comum, não conseguem ser nem criativas. Porque hoje em dia a gente criou a inteligência artificial, ok, eu quero escrever uma tese. Meu assunto é criatividade na arte. Você joga, ele vai te dar o texto, você não tem nem como criticar aquele texto, porque você não leu outras coisas. Você fica muito refém, né? E eu percebo isso até com meus alunos quando estão desenhando, estão pintando, eu sempre uso uma referência, né? Eu uso um desenho paralelo para explicar como construir aquele desenho, mas em momento nenhum eu tenho assim, de tolir, né, o aluno a usar a sua criatividade. Eu sempre repito que o que eles estão usando são referências, né? Então os livros são essas referências, né? Você pega, você lê, você pega como base, mas você constrói outras coisas. Você constrói outros conhecimentos, você sai do livro e imagina outras coisas, né? O mesmo livro, lido várias vezes, ele passa a ter outras percepções, exatamente porque você vai tendo conhecimento de mundo, você vai entendendo outros pontos de vista. Então, assim, gera uma criticidade, né? O desenhar, o pintar, o ler, ele multiplica na nossa mente as possibilidades de você não se tornar refém de nada e de ninguém. Eu acho que a arte, junto com a leitura, e aí a biblioteca ela está nesse meio aí, ela ajuda a criar um ambiente favorável a essa criatividade. Então, a biblioteca mora no meu corpo, no meu coração e na minha mente. Porque acho que em primeiro momento, quando a gente busca a biblioteca, a gente tem um dever, né? Eu lembro da escola, a professora passando a atividade, não, a biblioteca está ali na frente, vai lá pesquisar. Não existia internet, então eu não tinha alternativa a não ser chegar mais cedo e atravessar a rua para ir à biblioteca. E depois ao coração, né? Porque ela foi se tornando algo, fazendo parte da minha vida. Durante a universidade também, eu tinha o maior prazer, eu até esnobava, porque eu adorava caçar os nomes dos livros, quer dizer, o autor nas fichas, né? A grande biblioteca da universidade onde eu estudei, ela tinha aquelas fichinhas, então no início eu me perdia, depois que eu aprendi como achar, eu me sentia o gênio da biblioteca, não precisava nem de bibliotecário. Só acho que não sobrou nenhum outro lugar importante não, mente e coração é onde ela está. Nossa, não, eu trago, eu brigo, eu falo, gente, vocês não conhecem, vocês têm que conhecer. É um local de conhecimento, é um local de amor, é um local de compartilhamento, né? Que você vem para ler sozinho, daqui a pouco você tem um evento, tem uma atividade que acontece dentro das bibliotecas e você começa a compartilhar, a trocar ideias. Eu acho que essa troca de ideias, elas são fundamentais no ser humano, né? Acho que ninguém vive sozinho. O mundo que está criado dentro da internet leva você a viver sozinho. É uma alegria, né? Que você bota sua mente para funcionar, diferente da internet. Ela faz parte, eu acho que a tecnologia ela veio para agregar, ela não veio para dominar e as pessoas estão se deixando dominar. Então, a biblioteca é para ser visitada, é para ser usada
ela é um espaço público extremamente importante. Então, assim, eu gosto de histórias que saem um pouco da nossa realidade sem sair, né? Porque de uma forma indireta fala da vida do ser humano, né? Então, assim, é muito bom, eu super indico qualquer livro, acho que tem para todos os estilos. A biblioteca é um quintal da minha casa, faz parte da minha casa. Quando me falam assim, Verônica, tem um evento na biblioteca, eu tenho horário, não tenho, eu dou o meu jeito. Tanto esta que nós estamos, como qualquer outra, quando eu quero levar meus alunos do ateliê, causa um impacto, e acho que é legal esse momento de impacto para uma pessoa que, de repente, não frequenta a biblioteca, né? Ela ter aquele impacto de perceber quanto é um lugar maravilhoso, maravilhoso de frequentar e de tornar o seu quintal. Eu acho que é meu quintal. É um lugar, eu acho que a parceria eu lembro, a memória afetiva, né? Eu lembro lá do engraçado. Então, ela sempre está ali para nos auxiliar nesse resgate de humanidade, como eu diria ao meu marido aí a todos.